Oi, Dedê, o que você tá nervosinho? Já tá pulando. Você tá apontando? É a hora do Pena. O que tá conectado? Ah, o Pena é... Pô, ele é escritor, Porra, o Pena- mais de 10 livros. O Pena tinha que Jornalista. tá aqui ao vivo. Aí, legal. Ô, Pena. Aí, ó, quem disse? Ó a cadeira do Pena, ó. Cadeira gamer. Cadeira gamer. Bela- Ele é jovem, né, amigo? Isso é 2 contos essa belo cadeira. cabelo E essa também. cadeira aí, Pena? Bela pena. Foi presente do Superman. Confortável, né? Pô, linda, linda. Muito Eu não sou bem, flamenguista não, mas a cadeira é. muito bem. Cadeira. Eu não sei qual é o assunto de hoje, quem vai puxar o assunto com o Pena, que eu tô falando mais que o homem da Copa. Faz tempo que eu não vejo Eu o já Pena. estou com ódio da minha própria voz. Pode? Imagina. Verdade, bicho. Tô falando muito hoje. Não, é que a última vez que a gente debateu com o Pena foi no 3 em 1. Certo. Né? E eu acho o Pena... Tudo bom, Pena? Eu acho o Pena interessante, eu gosto da maneira como ele debate. Porque ele sempre segue Uma categoria. um tom de voz, uma maneira de falar que eu acho que Não se acaba altera, trazendo né? as pessoas até para refletir sobre o que ele coloca. Eu queria saber, Pena, com relação aos atos recentes que aconteceram. Então a gente está vendo aí os empresários que apoiam Bolsonaro sendo intimidados pelo Supremo Tribunal Federal. Queria ouvir de você, que é um cara de esquerda, que é um cara que se identifica como um progressista. Qual é a sua análise sobre isso? Porque eu imagino que... né, eu tentei arrancar do Google aqui uma declaração uma declaração contrária ao que aconteceu, no sentido de falar que é um ato ilegal, é um ato inconstitucional e isso não pode acontecer no Estado de Direito, mas não consegui. Queria saber se com você eu consigo. Bom, primeiramente, boa tarde, Marco. Bom estar debatendo com você de novo. Eu sempre tento falar com tranquilidade, porque eu acho que esse é o único caminho mesmo, né? Se a gente não tiver essa civilidade de falar tranquilamente, acaba que o debate não flui. Não é uma questão... A gente não pode nunca pensar em ganhar o debate. Eu estou sempre pensando em ganhar com o debate. É por isso que eu tento manter essa calma e te ouvir. E se você puder me convencer do contrário, eu vou ficar muito feliz de ser convencido. Vou responder a tua pergunta. Quando essa notícia saiu, eu liguei para algumas fontes do Judiciário e fontes da Polícia Federal para tentar entender o que estava acontecendo. O que eu posso dizer e dizer para todo o nosso público é que hoje ninguém pode dizer o que está acontecendo de verdade, porque ainda está sob segredo de justiça essas conclusões do ministro Alexandre de Moraes que levaram à busca e apreensão na casa desses empresários. Então, a gente tem que fazer duas reflexões, uma sobre os fatos e outra sobre a opinião, que, aliás, é como deve agir um jornalista de opinião. Primeiro ir aos fatos e depois ir às suas opiniões. Há duas possibilidades, Marco, para o que está acontecendo, e a gente tem que trabalhar com essas duas hipóteses. Sempre lembrando que são hipóteses, porque a gente não teve acesso ao que o Alexandre de Moraes escreveu nesse pedido da Polícia Federal. Parece que nem os empresários tiveram acesso. Não, nem o verdade, advogado, Sami. nem ninguém É verdade, tem. Sami. Ué. É verdade, mas a gente só pode saber, a gente só vai poder opinar de verdade, Marco, quando a gente tiver isso. O que eu sei até agora, ligando para alguns membros do Supremo Tribunal Federal e também para algumas pessoas da Polícia Federal, que foi quem provocou o Supremo Tribunal Federal. Lembrando, o Supremo Tribunal Federal só age quando é provocado. Então, foi a Polícia Federal que pediu a busca e apreensão. A Polícia Federal pediu essa busca e apreensão, segundo algumas pessoas com quem eu conversei, ainda no âmbito do inquérito das fake news, alegando que esses empresários, de novo, isso tem que ser confirmado, viu, Marco? Alegando que esses empresários financiaram ações antidemocráticas, atos antidemocráticos e que continuariam a financiar. Então, o que a Polícia Federal estaria fazendo é o follow the money, o famoso siga o dinheiro. E o dinheiro, então, teria vindo desses empresários. A gente tem que ver se é realmente isso. Agora, esse é o fato. Se esse for o fato, pode haver uma justificativa jurídica? Pode. De onde vem essa justificativa jurídica? Eu até separei aqui, você como é advogado deve saber muito mais do que eu, então me desculpa se eu estiver passando por cima da sua sapiência. Mas eu acho que a gente pode enquadrar, se for o caso, eu não sou jurista, então não tenho a competência para dizer isso, mas esses policiais federais me disseram que se enquadraria na Lei 14.197, que é aquela lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que é o crime contra o Estado Democrático de Direito, no artigo 359, a linha M. Você pode até consultar agora aí, sei que você está com o computador na tua frente, que fala sobre golpe de Estado. Eu fui ler o artigo para entender, viu, Marco? E ali diz o seguinte, que ali só vai sobre grave ameaça. Aí eu perguntei para o policial federal, falei, mas escuta, pelo amor de Deus, né? Áudios
de WhatsApp, o cara falando de golpe de Estado, não é grave ameaça, não se enquadra nessa lei, concorda? O cara falou, não, mas não é sobre os áudios, é sobre o financiamento. A grave ameaça é o dinheiro, são os milhões que seriam investidos para financiar atos antidemocráticos. Se for isso, é uma grave ameaça e se enquadra no artigo 359, a linha M da Lei 14.197. Então, isso é o que eu pude apurar jornalisticamente, Marco. Agora, a minha opinião sobre o assunto. Acho que não deveria ter sido feito dessa forma. Não sou favorável a que se faça isso com ninguém. Acho que tem que haver o amplo direito de defesa antes de qualquer coisa. Acho que os advogados têm que ser informados, sim. Acho que esse segredo de justiça não deveria existir. Deveria a gente já saber quais são os reais propósitos do ministro Alexandre de Moraes. Mas também acho que se deve dar um crédito ao ministro Alexandre de Moraes, ele deve ter algum motivo para não liberar imediatamente esse inquérito, ou seja, o conteúdo. E eu questionei isso também. E o que me disseram, lá dentro do Supremo Tribunal Federal, é que se ele liberasse esse conteúdo, poderia haver uma manipulação entre os agentes, os 8 que tiveram mandado de busca e apreensão em suas casas, poderia haver alguma combinação entre eles para sonegar algumas das provas sobre esse inquérito. Então foram essas as minhas indagações, Marco, como jornalista, que eu fiz a esses atores, a essas pessoas que estão por dentro desse inquérito. Ô, Pena, não sei se eu te respondi. Eu queria saber, você falou a respeito disso, quais atos antidemocráticos eles estariam financiando? Então, segundo esse policial federal, de novo, não sou eu que estou dizendo, com as minhas fontes aqui dizem, né, que haveria um financiamento já desde o 7 de setembro do ano passado, naqueles atos de 7 de setembro, quando o presidente Bolsonaro disse que não iria atender a mais nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal vinda do ministro Alexandre de Moraes, o que, segundo esses policiais federais, também se enquadra nessa lei que eu mencionei, a 14.197, e havia pedidos dentro dessas manifestações de fechamento do Supremo, do próprio golpe de Estado, e que isso se repetiria no próximo 7 de setembro, ainda financiado por esses empresários. Mas, de novo, isso é só 2 ou 3 policiais federais que estão me dizendo, que eu não tive acesso. Eu não li, não está escrito lá, porque pode até estar escrito, mas eu não tive acesso. No dia que eu tiver acesso, eu vou poder confirmar isso. Se for isso, faz algum sentido, sim. Mas mesmo fazendo sentido, eu acho que ainda deveria haver um direito amplo de defesa mais respeitado. Agora essa é a minha opinião, viu, Marco? Tá. Essa é a minha opinião. Agora, o fato, as informações que jornalisticamente a gente tem que priorizar são essas. E se forem essas, como realmente eu acho que vão acabar sendo, eu não vejo motivo para um policial federal mentir para mim, eu acho que está enquadrado numa lei. E a lei sempre é a interpretação do juiz. Agora sabendo sobre esses atos aí, eu queria saber a sua opinião, porque a turma tem muita gente diz aqui que essas manifestações são antidemocráticas. Eu queria saber a sua opinião, mesmo a gente sabendo que, independente do lado da manifestação, sempre tem pessoas extremistas que pedem coisas extremas. E, inclusive, nessas do 7 de setembro, como você citou, tem pessoas que falam sobre fechamento de Congresso, sobre golpe e tudo mais. Você acha que essas manifestações elas são antidemocráticas mesmo ou não? Eu vou te responder da melhor maneira que eu puder, que elas são sim e não. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou declaradamente uma pessoa progressista, falo isso aqui, eu estou aqui na Jovem Pan desde fevereiro. Fiquei 2 meses no Morning Show e no meu último dia no Morning Show, quando eu achei que não ia ficar mais na emissora, o Tutinha mandou uma mensagem para mim me pedindo para continuar comentando nos programas na Jovem Pan. E sempre tive liberdade total para falar o que eu penso aqui e falo como progressista numa emissora que eu sei que a maioria do público, a grande maioria do público é conservador. É um público de direita e eu não sou uma pessoa de direita. Eu acho que há manifestações antidemocráticas tanto na esquerda quanto na direita. E acho que dentro dessas manifestações do 7 de setembro, houve um grupo que pregou realmente o golpe de Estado, o fechamento do Supremo, e são manifestações antidemocráticas. Mas isso não me parece o mais grave. O que me parece mais grave realmente, porque você não consegue controlar. Né? Tem ali um grupo que está pedindo o fechamento do Congresso, está pedindo o fechamento do STF. Agora, você consegue inibir se as lideranças que estão dentro desse movimento, que as lideranças das manifestações digam para que essas faixas sejam retiradas. Isso, alguém tem que ser responsável por essas manifestações. E esses responsáveis precisam pedir que essas faixas, essas manifestações saiam dali. Mas isso não é o mais grave. O que me parece mais grave é quando o chefe de Estado brasileiro, o chefe do Executivo, vai ao microfone perante uma multidão e diz que não vai mais cumprir decisões do STF, não vai mais cumprir decisões de determinado ministro.
Olha, pode até questionar as decisões do ministro, mas esse questionamento tem que ser feito na forma da lei perante o próprio tribunal. O STF pode até errar, mas pela Constituição brasileira é quem erra por último e tem que ser respeitado. Porque no momento em que um chefe de Estado não respeita uma decisão do STF, o Estado Democrático de Direito realmente cai, vai por água abaixo. Então a crítica sim, mas a crítica nunca pode sair da crítica propriamente dita e ir para o pedido de fechamento do Supremo Tribunal Federal. Mas, é isso que eu questiono, e é nesse ponto, Marcos, já te passo a palavra, me perdoa por me estender muito, nesse ponto que eu acho que é gravíssimo. É gravíssimo. Em qualquer lugar do mundo, qualquer chefe de Estado que dissesse uma coisa dessa teria uma punição imediata. E pior, Marcos, só para concluir, quando ele reúne os embaixadores de 50 países para falar que as nossas urnas são ruins, que o sistema eleitoral é ruim, ele não está atacando só o sistema eleitoral, ele está atacando o Brasil. Ele está passando uma imagem do Brasil para 50 países. Uma imagem internacional terrível. Então, isso é que me parece mais grave. Calma. Gostaria muito que isso não tivesse acontecido, Marco, e que a gente tivesse discutido em outras bases. Vamos lá. Eu não estou dizendo que as urnas são santas, nem nada disso. Eu só estou dizendo que as bases tem muita coisa foram ultrapassadas. Tem muita coisa para separar. A gente precisaria retomar a um diálogo mais civilizado sobre isso. Desculpa me estender, eu te ouço agora. Então, mas deixa eu perguntar, você não acha muito pior você perseguir empresário? Perseguir os empresários do jeito que estão sendo perseguidos? Eu acho isso muito pior. Eu acho péssimo, posso aproveitar a pergunta do Eu acho isso muito pior. Eu acho muito pior, porque tudo bem, o presidente, você vê, no mundo inteiro, o político sempre briga com o Supremo, briga com o juiz, no mundo inteiro, faz parte daquele esquema. Agora, o cara sacanear o empresário, o cara que abre a loja dele 8 horas da manhã, que move a economia, que vai lá, que gera emprego, gera riqueza. Isso é um absurdo, cara, é um absurdo. Isso é um absurdo, é uma sacanagem, eu acho. Posso responder o Emílio? Tudo bem. Pode, depois eu falo. Emílio, eu concordo com você. Eu sou filho de empresário, então eu tenho que considerar isso um absurdo, né? Filho de empresário do varejo. Esse realmente, português. Meu pai é português, aquele que vai lá e abre a lojinha todo dia. Tem que abrir a sua lojinha, acho sim. Mas a gente tem que estar sempre... A gente tem que perceber que a gente está no Estado Democrático de Direito, espero. Né? E no Estado Democrático de Direito, há leis, há prerrogativas, há ritos que devem ser seguidos. Então, de novo, eu não sei se foi absurdo ou não no ritmo da lei, na letra da lei. Isso quem vai dizer é a Polícia Federal, que pediu a busca e a apreensão, não foi pedida prisão de ninguém, pelo que eu sei, e as investigações é que vão dizer. O que também não pode é o empresário estar acima da lei. Então, se o empresário infringiu a lei, ele é como você, como outra pessoa qualquer. Esse é o grande então, problema. A busca e a apreensão deve ter tido um motivo, que a gente ainda não sabe qual foi. Pena. Se essa busca e apreensão for por motivos que não são justificáveis, aí eu vou concordar com você, Emílio. É um grande absurdo. Não, você não vai concordar. Isso tem que ser. Você não vai concordar, esse é o ponto. Isso tem que ser punido. Não, você não vai concordar, esse é o ponto, e é isso que está deixando a população completamente descrente do Supremo Tribunal Federal. Por isso que as pessoas não confiam mais na justiça, porque os atos arbitrários não é o primeiro do Alexandre, é o 39º. A gente está vendo ele cometer sistematicamente ato arbitrário. Não vou ficar fazendo juridiquês aqui. Não tem foro por prerrogativa de função. Tem inquérito instaurado de ofício, você tem uma politização extrema do Poder Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, você tem atitudes ativistas, você tem proselitismo político deles fora do cargo, quando eles dão palestra, quando eles dão entrevista, quando eles falam para a imprensa. Eles estão agindo fora das 4 linhas da Constituição. E o remédio... Eu perguntei sobre isso também, Marcos. E a gente sabe qual é o remédio para isso. E o grande problema dessa investigação agora, de novo, né? A notícia crime foi gerada por entidades associativas que a gente sabe que tem finalidade política, são político-partidárias, e você vê uma perseguição muito clara. E o grande problema disso, Pena, é o seguinte: brincar de maneira subjetiva com a expressão atos antidemocráticos para tentar criminalizar conversa de WhatsApp é o jogo mais desleal, mais infame que pode ser feito, pode ser feito no ambiente republicano. Foi isso que a Polícia Federal me disse. E outra coisa, a liberdade de expressão, ela tem que ser protegida e preservada acima de tudo. É isso que garante a nossa democracia. E não ficar achando desculpa, notinha de rodapé em conceito subjetivo, atos antidemocráticos para você perseguir empresário. Isso é um grande absurdo. E eu não esperava que você fosse defender a ação
sob essa premissa. Eu não estou defendendo, Marco. Eu acho muito infeliz. Eu estou reportando aquilo que a só para Polícia terminar, Federal me que disse, eu ouvi você Marco. falar, só para terminar. E se ficar provado que o Alexandre de Moraes cometeu abuso, eu duvido que esse pessoal hipócrita e cínico da esquerda defenda o impedimento e o afastamento dele do cargo. Eu duvido. Porque é o crime perfeito. Ele vai prorrogar o inquérito, porque ele tem a prerrogativa de fazer isso. Ele não vai abrir sigilo, ele não vai dar oportunidade dos advogados de analisarem os autos. Ele tem o controle total da situação. Meu amigo, Marco, é poder... só para eu terminar. Não, só para eu terminar. Que eu disse. Você... Não deturpei. Pena. Eu disse que não foi pela poder absoluto, Pena. Poder absoluto, Pena. Só para concluir. Só para concluir. É poder. Calma aí, só deixa eu terminar. Sem briga. Não, só deixa eu terminar. É poder absoluto, Pena. Pena, quando um ministro do Supremo age fora da Constituição, tem um negócio, e assim, é que nem a gente vê nos filmes, é poder absoluto. O cara fica inebriado, o cara fica se sentindo invencível. Você acha que isso daí dá para parar? Não dá para parar. Eu acho que dá para parar sim. E só para esclarecer, Marcos, eu acho as mensagens que foram trocadas, eu tive acesso a elas já de WhatsApp, acho horrorosas. Acho que ninguém deve pregar o golpe de Estado, acho que a democracia é sempre o melhor sistema. Acho, inclusive, que esses empresários se arrependeram de ter trocado esse tipo de mensagem. Agora, aquilo é um ambiente privado. Eu acho que essas mensagens não justificam nenhum mandado de busca e apreensão. Boa. E foi por isso que eu questionei a Polícia Federal, como eu te disse. E a resposta que me veio é que não foi por causa disso, e sim pelo inquérito dos atos antidemocráticos, que agora é o inquérito das fake news, que teriam sido financiados por esses empresários. Então, essa é a justificativa da Polícia Federal. Então, eu não estou de acordo com relação às mensagens, por mais horrendas que elas sejam, e defender a ditadura é sempre uma coisa horrenda. Então, por favor, não deturpe aquilo que eu falei. Não, horrendo, Pena. Ninguém está perseguindo. Só para deixar eu concluir. Ninguém persegue o Partido Comunista. Deixa ele falar agora, Marco. Não, mas Deixa ele falar agora, Marco. Deixa eu concluir. Eu concordo com você numa coisa: se houver algum absurdo, se houver algum excesso do Supremo Tribunal Federal, há uma instância na Constituição para isso, que é o Senado Federal. O governo tem maioria no Senado Federal hoje. Se houver alguma aberração feita pelo Supremo Tribunal Federal, a instância constitucional que pode julgar um ministro do Supremo é o Senado Federal. Então, a gente tem que respeitar a Constituição e as instâncias constitucionais. Hoje, o governo tem maioria tanto na Câmara quanto no Congresso, quanto no Senado, perdão. Então, o governo pode mobilizar os seus congressistas para isso. E eu sei que há alguns até que estão mobilizados. E agora, isso é uma questão de opinião. A questão da informação, o caso fático, a gente nem sabe ainda. Exatamente. E a gente está discutindo sobre bases que não saíram ainda. Se vocês me permitem, eu voltaria com o maior prazer aqui para rediscutir isso, claro, no momento em que houver bases fáticas. Mas aí a gente pode dar uma opinião, porque quem ganha é o público sempre. Porque você, Marco, vem com uma tese, eu venho com uma antítese, e quem faz a síntese é o público. O público é que é o patrão da gente, no final das contas. Exatamente. E é claro que esse público, que eu sei que aqui é um público mais à direita, vai ter uma tendência a concordar mais até com as tuas teses, Marco. Sim. Mas mesmo assim, eu vou fazer esse papel de estar aqui tentando ser o mais honesto possível, já deixando bem claro que as minhas teses são contrárias e que eu sou uma pessoa com um viés mais à esquerda, canhoteiro, como você mesmo disse antes de eu entrar no programa, mas assumi isso desde o meu primeiro dia aqui na Jovem Pan. Desde o primeiro dia. Até para ser honesto, né, Marco? Para ser honesto com toda a nossa audiência e para ter respeito com a própria audiência e com os colegas como você. Boa. Você sabe que a gente trocou mensagem de WhatsApp e eu sempre respeitei os debates contigo, os debates com a Zoe lá no Morning Show, fiquei 2 meses lá. Os debates com todos os meus interlocutores aqui na Jovem Pan sempre foram feitos à base desse respeito, por mais que eu saiba que as minhas opiniões são controversas e não são, às vezes, bem digeridas por vocês. Mas, mesmo assim, eu acho que o que vale a pena é a gente debater. E, de novo, Marco, aqui ninguém ganha o debate, a gente tem que ganhar com o debate. E eu espero que algum dia você me convença para eu poder mudar de opinião. O Marco quer corte. Peraí, eu quero agradecer. Oi? Que foi? O Marco com o sorrisinho. Ele quer corte do sorrisinho do William Bonner. O sorrisinho de deboche. Eu acho desculpa. Dá um livro pra ele. Sorrisinho de deboche, você sabe o que é, né? Não. Eu sempre falei isso, Bonner. Peraí. Eu queria estar amanhã aqui. O que é? Eu queria estar amanhã para poder fazer pergunta para o Bolsonaro. Deixa a pergunta. Amanhã o Bolsonaro, meio-dia aqui. Eu falo uma coisa para você. Isso aí, passou a eleição, acaba tudo. A gente nem vai
vai lembrar disso aí? Eu queria perguntar da expectativa do Pena hoje pro Jornal Nacional com o Lula. Lula? Você acha que tapete se ele vermelho. acha que vai ter o mesmo padrão jornalístico? O que você achou da Sangue no repercussão zóio. na segunda-feira? Ótima pergunta. Eu acho que vai ter a mesma pegada da entrevista do Bolsonaro, vai ser muito confrontado e vai ser muito diferente da entrevista do Ciro. E aí a gente tem duas razões muito claras. Eu estou falando isso como jornalista e como alguém que ensina jornalismo há 20 anos. Quando você é um incumbente, ou seja, o cara que está no poder, você tem que prestar contas. Então a entrevista ela é muito mais incisiva mesmo. Ela pergunta sobre atos do teu mandato. O Bolsonaro mentiu várias vezes naquela entrevista. E é claro que o Bonner, a Renata, eles tinham que insistir em torno daquelas mentiras. Né? Disse que não chegou Alexandre de Moraes, tinha xingado, não chegou nenhum ministro do Supremo, enfim. Eles tinham que insistir sobre os atos do governo. O Ciro, a última vez que ele foi governador, sei lá, acho que foi na década de 1990, né? Depois teve um cargo lá no governo, no governo Itamar. Em 1994, se não me engano, ele deixou o governo do Ceará, então não tinha muitos atos de governo, porque ele está fora há um tempão. O Lula não, o Lula saiu em 2010. Então eu tenho certeza que hoje o William e a Renata vão ser muito incisivos, tão incisivos quanto foram com o Bolsonaro. E eu esperava poder ser incisivo com o Bolsonaro, mas sempre de forma respeitosa também. Acho que tem que se manter sempre esse respeito. Eu gostaria muito de perguntar ao Bolsonaro, por exemplo, se ele continua tomando aquele pão, comendo aquele pão com leite condensado, depois que o leite condensado subiu 30% nos últimos 12 meses. Isso seria uma boa pergunta para fazer para ele. Pode deixar. Alfinetadinha. Eu tô comendo. Alfinetadinha. Vou falar. Como é que é? O valor do leite subiu mais que o da gasolina. Leite condensado. Leite condensado o leite tá mais caro. Mas você deu um risinho de deboche lá o William Bonner, hein? Eu vi você dando um risinho de deboche lá o William Bonner. Mas enfim. Lá. Tá na tela aí, ó. Tá na tela. Risinho de deboche. Peraí, deixa o Pena Aquele falar. seu comentário sobre adversativo, eu acho que são muito bons, muito pertinentes. Um dia que se a gente tiver tempo, eu posso até debater contigo sobre aquilo. Eu recebi no meu WhatsApp aquele seu comentário sobre os MAS, do jornalismo. A gente pode até falar um dia sobre isso, se tiver tempo, porque eu sei que agora o nosso tempo está estourando. Boa, Pena. Pô, obrigado por você ter participado aqui, conversado com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Ele participa aqui dos programas aqui da Rede Jovem Pan e também dá uma colher de chá aqui no Pânico. Boa, Pena. Obrigado. Felipe Pena, @Felipe Pena é o Twitter dele para você entrar lá, brigar. E no Instagram também. No Instagram é @Felipe Pena. Obrigado, Felipe. Eu que te agradeço, Emílio. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço para vocês todos. Valeu. Felipe Pena conversando aqui com a gente. De deboche do Superman, porra.